Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía lentamente sobre as grandes janelas panorâmicas da mansão Whitmore, como se o próprio céu chorasse pelo que estava prestes a acontecer lá dentro. Na luxuosa sala de estar, decorada com mármore italiano e pinturas que valiam milhões, Margaret Whitmore, uma milionária influente e grávida de 7 meses, caminhava nervosamente de um lado para o outro. Seu rosto, geralmente sereno e admirado em revistas de negócios, estava distorcido por uma raiva fria. Diante dela estava Ruth Johnson, uma mulher negra na casa dos 40, vestida com uniforme de empregada doméstica. Ela trabalhava naquela casa havia mais de 10 anos. 10 anos de lealdade, silêncios e sacrifícios. Era ela quem segurava a mão de Margaret durante seus episódios de náusea, preparava suas refeições ao amanhecer e cuidava dela como uma irmã. Mas naquele dia, tudo mudou. Não quero mais te ver aqui. Faça as malas e vá embora imediatamente, disse Margaret em tom áspero, sem sequer encará-lo. Ruth continua sendo uma figueira. Senhora, o que eu fiz? Ela murmurou com a voz trêmula. Margaret finalmente se virou, com os olhos cheios de desprezo. Você não se encaixa mais na imagem que eu quero para o meu filho. Eu me recuso a deixá-lo crescer cercado por pessoas como você. Aquelas palavras atingiram Ruth como um tapa na cara. Ela entendeu. Não era uma falha, nem um erro. Era a cor da sua pele. Os outros criados baixaram a cabeça. Ninguém ousou intervir. Ruth deixou a mansão na chuva, sem compensação, sem se despedir, com o coração partido, mas com um segredo enterrado no fundo do coração. Um segredo que ela jurou nunca revelar. Margaret, por sua vez, fechou a porta para o passado sem remorso, convencida de que havia feito a escolha certa para o seu futuro e o de seu filho. Ela estava longe de imaginar que anos depois, esse passado voltaria para assombrá-la, e que a serva que ela havia humilhado se tornaria a chave para uma verdade que a faria desabar em lágrimas, de joelhos. O táxi parou bruscamente no sinal vermelho. Ruth Johnson deu um pulo, como se seu corpo ainda se recusasse a aceitar o que acabará de acontecer. A chuva caía torrencialmente pela janela, embaçando as luzes de Boston, mas isso não era nada comparado à confusão que invadiu sua mente. Ela só havia levado uma pequena bolsa. 10 anos de trabalho, dedicação, silêncio, reduzidos a algumas roupas amassadas. O motorista lançou um olhar furtivo pelo retrovisor. E aonde a senhora vai? Ruth hesitou. Ela não tinha para onde ir. Para South End, por favor, ela finalmente respondeu, escolhendo o bairro mais barato que conhecia. Durante a viagem, seus pensamentos retornavam constantemente àquela frase, gravada em sua memória. Recuso-me a deixar meu filho crescer rodeado de pessoas como você. Ruth instintivamente colocou a mão na barriga. Um gesto que ninguém na mansão havia notado. Um gesto que ela aprenderá a esconder, pois Ruth também estava grávida. Mas, ao contrário de Margaret Whitmore, ela não tinha condições de pagar médicos particulares ou quartos luxuosos. Seu filho cresceria na obscuridade, tendo como única herança a dignidade da mãe. Um retorno às sombras. O quarto que ela alugou naquela noite cheirava a mofo e umidade. Uma cama rangendo, uma pequena janela quebrada, um radiador que funcionava apenas parcialmente. Ruth sentou-se lentamente e finalmente deixou as lágrimas rolarem. Ela não estava chorando por dinheiro. Ela chorava por causa da injustiça. Ela se lembrou do dia em que Margaret segurou sua mão enquanto soluçava. Ruth, sem você eu não sobreviveria a esta gravidez. Mentira. Ruth tinha sido útil, até se tornar um estorvo. Uma promessa silenciosa. Naquela noite, Ruth tomou uma decisão. Ela colocou as 2 mãos na barriga e sussurrou. Meu filho, eles podem nos rejeitar, mas nunca nos destruirão. Nada lhe faltará. Eu prometo. Ela sabia que o caminho pela frente seria longo, cruel, mas ela possuía algo que Margaret jamais teria. Verdade, paciência e tempo. Porque Ruth sabia um segredo ligado à família Whitmore. Um segredo capaz de destruir um império. Mas ainda não. Enquanto isso, na mansão Whitmore, Margaret Whitmore, confortavelmente instalada em seu luxuoso quarto, acariciou sua barriga arredondada em frente ao espelho. Agora tudo ficará bem, ela murmurou com satisfação. Ela não fazia ideia de que naquela noite em algum lugar num bairro escuro de Boston, a mulher que ela acabará de humilhar tinha acabado de dar à luz o futuro. A vida acabará de separar 2 crianças, mas o destino já estava preparando o reencontro deles. Os anos passaram em silêncio, como se o próprio tempo tivesse aprendido a ignorar certos destinos.
Num pequeno apartamento no bairro de South End, Ruth Johnson criou o filho com disciplina gentil e dignidade inabalável. Deu-lhe o nome de Daniel Johnson, um nome simples, sem pretensões, mas que carregava uma força silenciosa. Ruth conciliava vários empregos, limpava ao amanhecer, cuidava de idosos à noite e às vezes, trabalhava como garçonete nos fins de semana. Suas mãos estavam machucadas, suas costas doíam, mas seus olhos nunca revelavam seu cansaço diante do filho. Mãe, por que você trabalha tanto? Daniel perguntou isso numa noite, quando tinha apenas 8 anos de idade. Ruth Sourite, porque o mundo não dá nada de graça para quem é como nós, mas respeita quem nunca desiste. Daniel assentiu com a cabeça. Ele não entendeu tudo, mas se lembrava de cada palavra. Uma criança diferente de qualquer outra. Na escola pública local, Daniel se destacou desde muito cedo. Os números o fascinavam. Os livros o absorviam. Aos 10 anos, ele já lia livros universitários encontrados em bibliotecas de livros usados. Mas, junto com o talento, veio também a crueldade do mundo. Você realmente acha que alguém como você vai longe? Um amigo disse certa vez. O professor não disse nada. Daniel voltou para casa em silêncio, com os punhos cerrados. Naquela noite, Ruth sentou-se à sua frente e falou pela primeira vez sobre o passado. Um dia, alguém me rejeitou por eu ser negro, mesmo eu tendo dedicado os melhores anos da minha vida a isso. Daniel olhou para cima. E o que você fez? Eu sobrevivi, e decidi que meu filho seria maior do que o ódio deles. Essas palavras se tornaram o alicerce de sua alma. O outro lado da cidade. Enquanto isso, a poucos quilômetros de distância, o filho de Margaret, Ethan Whitmore, crescia em plena prosperidade. Escolas particulares, professores particulares, festas suntuosas. Nada lhe faltava exceto atenção. Margaret, obcecada com sua imagem e seu império financeiro, confiou o filho a uma sucessão de babás. O dinheiro abrirá todas as portas para ele. Ela repetiu. Mas Ethan aprendeu desde cedo a desprezar aqueles que não tinham nada. Um desprezo discreto, herdado sem que se tenha consciência disso. 2 destinos, 1 ano. Aos 17 anos, Daniel recebeu uma carta que mudou sua vida. Bolsa Integral, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT. Ruth ficou paralisada ao ler a carta. Então caiu em prantos. Você vê, ela murmurou, ninguém pode apagar o seu valor. Naquele mesmo ano, Ethan Whitmore ingressou em Harvard, graças a um nome de peso e a doações generosas. 2 jovens. 2 mundos opostos. 2 verdades ainda separadas. Mas o destino paciente e metódico acabará de colocar a segunda peça no tabuleiro de xadrez. Porque o que Margaret Whitmore ainda não sabia. A criança que ela expulsara de casa estava crescendo e se tornaria o homem que mudaria seu futuro. Boston já não era a mesma cidade para Daniel Johnson. As ruas por onde ele agora caminhava levavam a torres de vidro, salas de reuniões e laboratórios financiados por bilhões. Formado pelo MIT com distinção, Daniel não apenas aprenderá a dominar os números, ele aprenderá a ler as falhas humanas. Aos 29 anos, ele fundou a Aegis Dynamics, uma empresa especializada em segurança cibernética financeira. Em menos de 5 anos, seus algoritmos protegiam bancos internacionais, fundos soberanos e corporações multinacionais. Seu nome circulava em círculos fechados. Um nome discreto, respeitado, temido. Ruth, agora com cabelos grisalhos, mas ereta como sempre, observava o filho das sombras. Você foi além do que eu jamais sonhei ser possível. Ela contou-lhe isso numa noite. Daniel sorriu. Você me ensinou a nunca pedir permissão para existir. O primeiro tremor. Certa manhã, na sede da Whitmore Holdings, Margaret Whitmore recebeu um relatório alarmante. Senhora, vários dos nossos sistemas foram auditados pela Aegis Dynamics. Margaret franziu a testa. Quem são eles? Uma empresa independente, chefiada por um certo Daniel Johnson. O nome não significava nada para ele. Mas algo profundo dentro dela se tensionou. Um convite que não podia ser recusado. Algumas semanas depois, Margaret recebeu um convite oficial para um fórum econômico internacional em Nova York. O painel principal seria moderado por Daniel Johnson. Aceitar. Precisamos entender esse homem, insistiu seu advogado. No salão lotado, Daniel subiu ao palco. Calmo, elegante, comedido. Margaret olhou para ele, perturbada sem saber por quê. Sua voz ressoou. Os maiores impérios não caem por falta de dinheiro, mas sim por arrogância excessiva. Essas palavras soaram para Margaret como uma acusação pessoal. O caso esquecido.
Naquela noite, sem conseguir dormir, Margaret pediu à sua assistente que abrisse os arquivos internos. Todos os ex-funcionários, mesmo aqueles de 20 anos atrás. Um arquivo chamou sua atenção. Ruth Johnson, empregada doméstica, demissão sem indenização. Seu coração disparou. Um detalhe sobre o sorvete. Data da demissão, março de 1997. Data de nascimento de Margaret, abril de 1997. Margaret desistiu do caso. Não, é impossível, ela murmurou. A visita. No dia seguinte, Daniel recebeu uma mensagem inesperada. Solicitação de atendimento particular, Margaret Whitmore. Ele permaneceu em silêncio por um longo tempo, e então aceitou. Ao entrar em seu escritório, Margaret sentiu o chão tremer. O homem à sua frente parecia estranhamente familiar. Sr. Johnson, ela disse com a voz trêmula, temos um passado em comum. Daniel olhou para ela calmamente. A senhora tem razão, Sra. Whitmore. Mas a senhora é a única que se esqueceu. Ele colocou uma pasta sobre a mesa. Espesso. Definitivo. Minha mãe. Ruth Johnson. Margaret empalideceu. Suas mãos tremiam. Ela te serviu fielmente, e você a expulsou para a rua porque ela era negra. O silêncio tornou-se insuportável. O que você não sabe, Daniel acrescentou em voz baixa. Isso porque naquele dia você também tentou apagar a verdade. Margaret sentiu as pernas fraquejarem. O temido confronto tinha acabado de começar, e o Império Whitmore estava à beira do colapso. O escritório de Daniel Johnson mergulhou num silêncio quase sagrado. Margaret Whitmore, antes ereta e inabalável, estava sentada diante dele, com um rosto completamente pálido. A pasta que ele havia colocado sobre a mesa parecia pesar 1 tonelada. Falar? Ela finalmente murmurou com a voz embargada. Diga-me o que eu não queria ver. Daniel respirou fundo e devagar. O pai do meu filho. Ele corrigiu e continuou. O pai desde eu criança também. Era chamada Ricardo Whitmore. Margaret ergueu a cabeça subitamente. Meu marido? Seu marido a traiu. E quando minha mãe descobriu, ela se recusou a ficar calada. Ele prometeu proteção, ajuda, reconhecimento e depois a abandonou. Cada palavra era uma lâmina. Daniel abriu o arquivo. Análise de DNA, cartas manuscritas, fotos antigas. Ruth Johnson é minha mãe. Richard Whitmore é meu pai biológico. O mundo de Margaret desmoronou. A queda. Margaret levantou-se abruptamente, e então suas pernas cederam. Ela caiu de joelhos com as mãos pressionadas contra o chão, incapaz de conter os soluços. Meu Deus, ela gaguejou. Destruí a única pessoa que me disse a verdade. Ela viu Ruth novamente na chuva. Seu olhar digno. A porta se fechando. Desculpe, ela murmurou derrotada. Por favor, me diga como consertar isso. Daniel permaneceu em silêncio por um instante. Justiça, não vingança. Não estou aqui para me vingar, disse ele finalmente. Minha mãe me ensinou que a dignidade vale mais do que o ódio. Ele se levantou e estendeu a mão para ela. Margaret hesitou, depois a pegou tremendo. Mas a verdade precisa ser reconhecida. Publicamente. Algumas semanas depois, uma conferência de imprensa abalou os Estados Unidos. Margaret Whitmore, em lágrimas, reconheceu a demissão racista de Ruth Johnson, o caso secreto do marido dela, a existência de Daniel Johnson, o herdeiro legítimo. Whitmore Rhodes chuta em bolsa, mas Margaret aceitou tudo. A redenção. Ruth Johnson foi convidada a subir ao palco. Silencioso, íntegro, respeitado. Margaret aproximou-se dela e fez o que ninguém esperava. Ela se ajoelhou novamente. Me perdoe. Ruth colocou a mão no ombro dele. O perdão não apaga o passado, mas liberta o futuro. Daniel não assumiu o controle do Império Whitmore. Ele criou uma fundação em nome de sua mãe, dedicada a mulheres vítimas de discriminação. Quanto a Margaret, ela perdeu seu poder, mas recuperou sua humanidade. Porque algumas verdades levam anos para emergir, mas quando eles se levantam, até os mais poderosos caem de joelhos.